Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. E é uma alegria muito grande estarmos aqui nesta casa pela primeira vez para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Nesse tema, a ética e a moral espírita nos dias atuais. Primeiro, uma observação sobre o próprio título. Se vocês pesquisarem na obra de Kardec, vocês vão perceber que Kardec não vai usar a palavra ética, ele vai usar a palavra moral. É a palavra que aparece. Se você pega já em O Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá na terceira parte, a parte intitulada As Leis Morais. Porque lá no século XIX, a palavra moral era utilizada para tratar daquilo que dizia respeito ao espírito. Ela era como que um sinônimo de espiritual. Por isso, lá no século XIX, se você acompanha os filósofos da época, eles costumavam dividir as ciências em dois grandes grupos. As ciências físicas ou materiais, a física, a química, a biologia, e as ciências morais, aquelas que tratavam do espírito, da alma. Hoje a palavra ética é muito mais usada do que a palavra moral. A palavra moral ficou muito mais sendo usada para designar deveres, obrigações. Naquilo que Kant, que foi considerado o grande filósofo da moral, dizia que a moral deveria responder à pergunta: o que eu devo fazer? Então a moral trata dos deveres, daquilo que o homem deve fazer. E alguns filósofos franceses modernos costumam usar a palavra ética no sentido de que a ética deve responder à pergunta: como ser feliz? Então, se eu quero encontrar uma vida mais feliz, a ética fornece orientações de como viver feliz. Claro que para você viver feliz, você precisa cumprir deveres, obrigações morais. Então, modernamente, a moral é parte da ética, é uma pequena parte da ética. A ética seria muito mais ampla, tentando responder à pergunta como viver feliz, e lá dentro estão deveres, tem obrigações. Ninguém pode ser feliz sem responder aos deveres, sem cumprir deveres. Kardec não participou dessa discussão, porque essa discussão é moderna, mas ele usa a palavra moral nesse sentido amplo, de orientações para a alma, para que a alma possa ser feliz. É por isso que na terceira parte do Livro dos Espíritos nós vamos encontrar orientações que tratam dos deveres, mas também tratam de tudo aquilo que é necessário para se ter uma vida verdadeiramente feliz. Então podemos dizer que a palavra moral que Kardec usou no século XIX seria muito próximo do que hoje a gente chama de ética. Então não há aí nenhuma necessidade da gente usar ética. Falar em moral, em espiritismo, é falar em orientações sobre como viver feliz, como ter uma vida feliz, que é o que a ética faz nos dias de hoje. Então essa é uma observação inicial importante, para que a gente, quando escuta a palavra moral em espiritismo, a gente não pense apenas em deveres, em obrigações, mas pense em tudo aquilo que possa orientar o homem a construir uma vida muito mais feliz. Nós vamos estudar o tema na obra de Kardec. Aqueles que me acompanham sabem que a gente estuda a partir das obras de Kardec. Não é porque a gente não gosta de outros autores, não é porque a gente não recomenda outros autores ou que a gente é contra outros autores, nada disso. É uma questão de objetivo, de foco. Nós escolhemos explicar um autor, sem, com isso, fazer nenhuma crítica ou desconsideração com outros autores. Até porque haveria uma contradição. Por exemplo, quem se propõe a explicar Kardec vai enfrentar algo muito simples. Kardec tem uma obra chamada Catálogo Racional para se fundar uma biblioteca espírita, a última obra que ele publicou em março de 69, portanto, no mesmo ano em que ele desencarnou. Nessa obra, Kardec recomenda que livros os espíritas deveriam ler. E é fácil na Kardecpédia, que é o site gratuito, que daqui a pouco vocês vão ver um videozinho rapidinho explicando esse site.
É um site gratuito que contém todas as obras de Kardec para você estudar, tem inclusive esta, Catálogo Racional. E ali Kardec coloca uma quantidade enorme de obras, inclusive obras contra o Espiritismo. Obras que concordavam em parte com a proposta espírita, discordavam em outras coisas. Kardec manda o indivíduo estudar de tudo, porque é olhando os prós e os contras que a gente vê a racionalidade e a beleza do próprio pensamento do Espiritismo, da obra de Kardec. Então, Kardec nos ensinou a respeitar qualquer autor. Não significa que nós vamos concordar com tudo que ele diz. Você pode discordar respeitando o autor no seu ponto de vista, naquilo que ele apresenta, mas para isso você precisa conhecer o Espiritismo, estudar a obra de Kardec, para poder olhar os diversos autores e comparar e fazer suas escolhas e aprender a refletir, a raciocinar. Kardec vai dizer na obra Gênese, no primeiro capítulo, chamado O Caráter da Revelação Espírita, que o Espiritismo exige exame. Ele não recomenda, não, ele exige. O espírita tem que ler, refletir, raciocinar. Não há fé cega em Espiritismo. A fé espírita tem que ser racional. Eu tenho que raciocinar, refletir e entender. Não posso aceitar sem reflexão. Para isso a gente tem que ler prós e contras, pensamentos diferentes, para que você possa entender o próprio pensamento espírita. Então nós vamos estudar esse tema em Allan Kardec, que esse é o nosso objetivo. Claro que esse tipo de tema é tratado em vários outros autores, a gente tem que estudar outros autores. Mas aqui a gente escolheu trabalhar exatamente a obra de Allan Kardec. Em especial, nós vamos explorar esse tema dentro da obra O Livro dos Espíritos. Escolhemos algumas questões para reflexão, questões que se encontram em O Livro dos Espíritos. Nós criamos um site, que eu falei no início, chamado Kardecpedia, onde você encontra tudo que Kardec escreveu, publicou, leu e comentou. Inclusive obras que ele criticou, você encontra lá também, no site à disposição. Eu vou rapidamente passar, são 3 minutinhos de vídeos, para quem não conhece o site, poder conhecer, é de graça, não paga nada para usar, para entrar, nada disso, que é o Kardecpedia, de enciclopédia, tem Kardecpedia à disposição de vocês. Então vamos assistir um videozinho de 3 minutos, depois eu vou mostrar como a gente estuda o tema na obra de Kardec, ok? Vamos lá? Allan Kardec relacionadas, facilitando o estudo das obras fundamentais do Espiritismo. Todas as obras de Allan Kardec foram em partes, capítulos e itens. Todas relacionadas umas às outras em inglês, francês e espanhol. Você também pode fazer o download de Kardec em vários idiomas e de muitas outras citadas. Kardecpedia, você encontra o que Kardec escreveu, leu e comentou. E com um simples clique, você pode visualizar os textos de Kardec em 2 idiomas, a fim de comparar uma tradução com o seu francês, ou 2 traduções em 2 idiomas de estudo em uma única tela. A Kardecpedia tem uma das mais modernas ferramentas de busca atuais. Investimos em uma tecnologia de buscas para que você localize facilmente palavras, textos ou títulos. É uma espécie de Google de Kardec. A Kardecpedia para de crescer e você também pode ser um colaborador atual da plataforma. Como ajudar a expandir o conteúdo da Kardecpedia? O usuário poderá interagir com a Kardecpedia propondo novos relacionamentos entre os itens que compõem cada obra, bem como enviando cópias digitais de livros de Kardec e de outros livros por ele citados. Você pode colaborar de 4 maneiras. 1. Propondo novos relacionamentos entre os itens das obras de Kardec. 2. Enviando cópias digitais de edições originais das obras de Kardec. 3. Enviando cópias digitais de traduções das obras de Kardec de domínio público. 4. Enviando cópias digitais de livros citados por Kardec em suas obras.
Como nos ensinou Kardec, antes de fazer a coisa dos homens é preciso formar os homens para a coisa. Se formam obreiros antes de lhes confiar um trabalho. Kardecpédia. É grátis. Conheça, estude, inscreva-se. Acesse www.kardecpedia.com. Bom, está aí muito rapidamente, apenas para vocês conhecerem. Entrem no site, estudem as obras de Kardec à vontade lá dentro. Ali você viu que tem uma espécie de colaboração intelectual, você pode ligar obras entre si, enviar livros que estejam em domínio público. Bom, ali explica bem, depois vocês entram no site. É importante aí essa ideia de relacionar uma obra com outra. Então você vai estudar uma pergunta de O Livro dos Espíritos. Quando você abre a pergunta, embaixo tem textos relacionados, você clica e abre as outras obras de Kardec que tratam daquela pergunta. Então você pode estudar todas as obras, pode estudar por temas naquela busca. Você quer estudar sobre perispírito, bota a palavra perispírito onde está a lupa, na busca, clica, ele vai abrir todos os lugares das obras de Kardec que tratam do perispírito. Você também pode botar frases. Então, se algum orador espírita fala uma frase e você tem na dúvida se aquela frase é de Kardec, bote a frase, vai no busca. Se achar a frase, se não achou, não é, porque ali estão todas as obras de Kardec. Tudo que ele publicou está ali, não falta nada. Então, qualquer frase, então você pode pesquisar frases, temas, à vontade dentro dela, ok? Bom, feita essa observação inicial, até porque o que eu vou fazer aqui é só uma provocação, vocês têm que continuar estudando, não se espera que em 1 hora a gente estude temas tão complexos apenas com uma palestra de 1 hora. O objetivo da palestra é apenas provocá-los, para que vocês saiam daqui e continuem estudando. E aí a recomendação, quem tem internet em casa, pode usar a Kardecpédia, não vai pagar nada para estudar Kardec. Mais uns 45 dias, para não ter dúvida, vamos deixar lá para agosto, né? Até agosto, com certeza, vocês terão os aplicativos gratuitos de celular. Tanto para quem usa Apple, iPhone, quanto para quem usa qualquer um do Google, Android, vai ter lá para você baixar gratuitamente nas lojas da Apple e do Google, para você também instalar no celular. A vantagem do celular é que você vai poder estudar os livros relacionados sem precisar de internet. Então, mesmo sem conexão na internet, você pode estudar os livros entre si. Ok? Bom, então vamos para o tema, e para isso a gente vai aqui começar com uma questão muito importante de O Livro dos Espíritos, a questão 784, que vai nos ajudar a entender um pouco os dias atuais e, ao mesmo tempo, fazer reflexões morais sobre esses dias atuais. Kardec pergunta aos espíritos: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Essa pergunta tem, primeiramente, uma afirmativa. É muito importante ler a pergunta com atenção. Primeiro, Kardec afirma algo. Bastante grande é a perversidade do homem. Ele está afirmando isso, está colocando como verdadeiro. Claro que é fácil de você examinar que isso é verdadeiro. Bom, e essa pergunta foi escrita em 1857. Mas vale para hoje. Bom, se você olha as notícias, você tem dúvida disso? Nós estamos encontrando pessoas perversas no mundo hoje. E muita gente perversa. Só para vocês terem um dado estatístico alarmante, eu comentava para o Marco aqui, presidente da casa, hoje no almoço, que o Brasil está matando já nos últimos 10 anos, pelo menos em média, esse ano de 2016, foram 53 mil pessoas por ano são assassinadas no Brasil. Não é morte de trânsito, não é morte de doença, assassinadas, 53 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso, a guerra do Vietnã, uma guerra muito conhecida de muitas pessoas, por conta da geração Beatles, que é um pouco mais antiga, a guerra do Vietnã matou 45 mil soldados americanos. Morreram na guerra do Vietnã.
Nós matamos mais que uma guerra do Vietnã por ano. Se nós olhamos o mundo, vemos aí as guerras religiosas que estão acontecendo, o terrorismo, crianças sendo massacradas, mulheres sendo degoladas. Em todos os lugares que a gente olha, nós ainda encontramos um homem bastante perverso. Então esta frase, que é uma verdade, e que era uma verdade no século XIX, continua uma verdade no século XXI. Então a pergunta é atualíssima, a frase continua valendo, bastante grande, é a perversidade do homem. Nós temos uma quantidade ainda muito grande de seres humanos que ainda não aprenderam a respeitar outro ser humano. E aí vem a pergunta, não parece então, se você olha essa realidade, não parece que pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de adiantar, a gente recuou? Será que a gente adiantou moralmente? Ou a gente recuou moralmente quando você olha o contexto que nós estamos vivendo? Ainda temos guerras, assassinatos, perversidades de todo tipo. Será que a gente recuou? Ou a gente avançou do ponto de vista moral? Por que do ponto de vista moral? Porque do ponto de vista material, tecnológico, meu Deus, nós avançamos muito. Isso que vocês estão vendo aqui não existia há algumas décadas. Telefone, celular, internet, é coisa da década... Internet começou na década de 80. Essa tecnologia eletrônica agora não tem 10 anos. Essa sofisticação toda que a gente tem. Então, a gente não para de avançar materialmente, intelectualmente, tecnologicamente. Por isso a pergunta é, não parece que do ponto de vista moral, os homens parece que recuaram ao invés de avançar? Então, veja que a pergunta faz todo sentido. Qual foi a resposta dos espíritos? Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. A resposta é muito rica, muito profunda, então vamos refletir sobre cada frase dela. Inicialmente ele diz que nós estamos enganados, que na verdade o homem não está recuando, mas está avançando moralmente. E ele pede que a gente olhe o conjunto, não olhe uma situação particular, isolada, mas que a gente tenha uma visão de conjunto. Quando a gente tem uma visão de conjunto, fica fácil perceber que os espíritos que responderam a pergunta estavam certos. Vamos recuar ao século XIX, ao século de Kardec. 1800 e pouco. Em 1800 e pouco, os homens tinham escravos. A escravidão era da lei, fazia parte da legislação social. Eu podia ter outro homem, ser dono de outro homem, fazer dele o que eu quisesse. Ele era considerado como um animal de carga. O escravo não era considerado pessoa, não tinha direitos de pessoa. O ser humano podia fazer o que quisesse com o escravo. Podia matá-lo, cortá-lo, picar em pedacinho, fazer o que quiser. Ele era considerado um objeto material que eu era dono. Se eu quisesse quebrar, destruir, jogar fora, afogar, matar, fazer o que eu quiser, eu poderia fazer, porque ele me pertencia. Século XIX. Lembra que a nossa abolição da escravatura no Brasil vai acontecer no final do século XIX. Bom, para citar um exemplo, já que eu estou vendo aqui que a maioria presente aqui são mulheres, graças a Deus, né? No século XIX, as mulheres não tinham direitos, inclusive teve um concílio no século XIX para discutir se elas tinham ou não alma. No seio das religiões, onde a moral era o elemento chave das religiões, enquanto as ciências cuidavam da matéria, quem cuidava do moral, do espiritual, eram as religiões. E se discutia no interior das religiões se as mulheres tinham alma.
uma mulher no tempo de Kardec para trabalhar só com autorização do homem. Ela não podia fazer nada sem autorização do homem. Veja como a gente avançou. No século XXI a gente não faz nada sem autorização das mulheres. Veja como a gente avançou, né? Hoje somos nós que pedimos autorização às senhoras, graças a Deus, né? A gente diz sim, senhora, feliz. E eu brinco, o homem que diz que isso é falso é mentiroso, né? Na verdade, a gente sabe que elas sabem, são mais experientes e mandam e sabem mandar, e a gente obedece feliz, né? Mas, deixando brincadeiras à parte, o século XIX, a legislação social era muito pior do que hoje. Então, se eu olho o conjunto, nós avançamos. Compreendemos melhor o que é o mal. Olha que coisa importante. Compreendemos melhor o que é o mal. Para a gente, no século XIX, não era um mal a escravidão. Não era um mal a mulher não ter direitos, não ter liberdade. Hoje nós compreendemos que isso é errado. Nós compreendemos que qualquer forma de discriminação é um mal. Discriminação social, discriminação racial, discriminação por sexo, qualquer forma de discriminação é um mal. Compreendemos isso. Houve uma compreensão melhor do que é o mal. Compreensão melhor não significa que a gente já está vivendo essa compreensão. O que está faltando é a gente praticar mais o que a gente compreende que é um bem hoje. Ainda temos que botar. Nós compreendemos a igualdade dos direitos entre todos. Compreendemos a importância da preservação da vida, de respeitar o outro. Compreendemos. Tanto é que a nossa legislação tenta garantir esses direitos fundamentais do ser humano. Mas o que a gente precisa fazer é botar isso em prática, realizar mais. Ainda desrespeitamos aquilo que já compreendemos. Um bandido que mata, uma pessoa que assassina a outra, um político corrupto, um empresário corrupto, sabe que ele está errado. Ele compreende que está fazendo mal. Não é um problema mais de compreensão. É um problema de prática, de realização, de ação. De transformar o que a pessoa compreende numa realidade. Mas já é um avanço, a gente pelo menos já compreende que está errado. Já compreende que não devia fazer isso. Então por isso a gente avançou. Nós vamos ter que avançar muito, sair do plano da compreensão e ir para o plano da ação, da realização. Mas já foi um passo. E a gente vai dia a dia reprimindo os abusos. Aí vem a frase que explica o que a gente está vivendo, né? Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Faz-se mistério, ou importante, que o mal chega ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. A gente precisa ficar chocado com o mal. Lamentavelmente. Esta frase, lamentavelmente, ela é verdadeira. A gente gostaria que ela fosse falsa. Mas os espíritos que a escreveram conhecem o ser humano, espírito imperfeito, como ninguém. Eles sabem que nós, os espíritos imperfeitos, só tomamos jeito quando o mal chega ao excesso. E aí a gente vê que o mal está produzindo tanto mal para todo mundo, que a gente começa a pensar em mudar. Enquanto a gente não chega nesse excesso, parece que as coisas não andam. Olha o que estamos vivendo no Brasil. É preciso ter um excesso, algo ficar tão chocante, para a gente começar a acordar. Olha como é triste que essa frase seja verdadeira. É um processo que a gente precisa ainda, lamentavelmente, ficar chocados. Há um processo demorado de transformação. A gente não aprende tão rápido. Olha que coisa curiosa. A gente deveria aprender com a experiência alheia. A gente deveria aprender quando foi só uma vez o mal praticado, já ser suficiente para a gente não repetir. Não, mas a gente precisa do excesso. Somos assim na nossa vida pessoal, né? Quantas vezes nós esperamos o problema crescer tanto para a gente ir atrás da solução? Há pouco tempo, a gente vinha de Blumenau para Curitiba,
numa BR de 4 pistas, 2 descendo de Curitiba para Blumenau e 2 subindo de Blumenau para Curitiba, a BR-101. E eu estava dirigindo, daqui a pouco eu vi que eu estava subindo de Blumenau para Curitiba e começou a diminuir a velocidade dos carros à minha frente. Eu diminuí também, falei, deve ser algum acidente, né? Alguma coisa está acontecendo, diminuindo até quase parar. Quando a gente chegou próximo, de fato teve um acidente. Na outra pista descendo, um caminhão havia tombado um pouco naquela vala, caído. As pessoas aqui estavam parando os seus carros, atravessando as ruas, famílias, mulheres com criança, marido, atravessando a rua para roubar a carga do caminhão que estavam parando. Não eram bandidos assaltantes, era a própria população parando os carros, criando um risco de acidente para saquear a carga do caminhão que havia tombado. E o caminhão que havia tombado tinha as polícias ali tomando conta. O que as polícias estavam tentando fazer é evitar um atropelamento, alguma coisa. Mas nem as polícias estavam impedindo o roubo das pessoas. E não eram bandidos e ladrões, eram as pessoas que estavam subindo de carro. Será que a gente precisa do excesso para perceber que isso está na nossa estrutura cultural? Nós vamos precisar de excesso para saber que não é assim a conduta de uma vida social equilibrada? Olha como os espíritos conhecem da gente. A gente precisa que o mal chegue ao excesso para compreender a necessidade da mudança interior, da transformação interior. Olha quanto tempo a gente perde, né? Porque se eu acelerasse o processo de transformação, eu iria construir uma sociedade feliz muito mais rápido. O que a gente fica atrasando o processo de renovação? A gente não faz as mudanças necessárias na nossa própria conduta. E aí nós temos dificuldade de construir uma sociedade mais feliz. Em todas as cidades, a gente percorre o Brasil e o mundo fazendo palestras espíritas, e a gente vê as diferenças entre as culturas, a forma como as pessoas se relacionam socialmente. Algumas culturas, as pessoas já respeitam mais os outros, respeitam o silêncio, respeitam a forma de interagir, sujam menos as ruas, depredam menos o patrimônio público, que não é público, é delas. É uma coisa curiosa quando a gente vê uma criança depredando a própria escola. A escola não é do Estado, é nossa cultura de que aquilo é do Estado. Não, aquilo é nosso. Não existe Estado, existe em nós, sociedade. Cada um de nós é dono de tudo aquilo que é público. Então essa consciência de mudança, de limpeza, de evitar a pichação, o lixo na rua, a depredação da coisa pública, será que nós temos que chegar ao excesso? Olha como os espíritos conhecem da gente. E é triste que essa frase seja verdadeira. Eu preferia que ela fosse falsa, que a gente mudasse sem precisar do excesso, mas estamos caminhando no excesso. A hora que as cidades ficarem insuportáveis, a violência ficar insuportável, quando tudo tiver tão excesso do mal, aí a sociedade começa a acordar que eu tenho que cuidar da educação do meu filho, porque esse político, esse empresário, esse bandido, foi meu filho, foi filho de alguém. O lar descuidou da educação dessa criança, a sociedade descuidou da educação dessa criança, nós descuidamos de educação dessa criança. Aí vai ter que chegar a um cúmulo do excesso para que todo mundo comece a acordar que a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta reclamar, questionar, falar mal do que o outro está fazendo. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu estou cumprindo aquilo que eu devo cumprir? Aí vem uma importância na palavra moral. Moral, dizem os filósofos, já antes de Kardec. Kardec diz a mesma coisa. Moral é sempre em primeira pessoa. A moral não estabelece orientações de como os outros devem se portar. Ela estabelece orientações de como eu devo agir. Os outros pouco importa. Ah, mas está todo mundo quebrando. Eu não respondo por todo mundo, eu respondo por mim. A moral, eu não preciso de polícia, eu não preciso. A moral é eu sou o próprio
policial de mim mesmo. Eu não preciso que ninguém esteja vigiando para fazer o certo. A moral é um dever de consciência, eu comigo mesmo. Vocês devem ter acompanhado aqui perto, porque o Espírito Santo é aqui pertinho. Quando houve a greve de policiais no Espírito Santo, eu li algumas matérias e teve um jornalista que foi muito firme. Ele botou nas manchetes de jornais da época do Espírito Santo dizendo: nós precisamos da polícia para ser honestos, porque os saques que fizeram a lojas, a mercados, não foi por bandidos. A população saqueando lojas, saqueando mercados, porque não tinha policial. Ele bota a manchete: será que a nossa honestidade depende da polícia? Falta de moral. Moral é primeira pessoa, eu comigo mesmo. Eu não preciso de ninguém para me vigiar, é a minha consciência que responde. Se todos fazem ou deixam de fazer, não é problema meu. Eu não olho para os outros na conduta moral, eu olho para mim, como eu estou agindo. E quando a gente vai para a visão espírita, é mais grave ainda, porque a gente sabe que a justiça divina se faz sempre. E a justiça divina, como Kardec lembra, é expressada numa frase de Allan Kardec, de Jesus, que Kardec toma como a frase que expressa a justiça divina: a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as próprias obras. Eu não vou responder pelas obras dos outros, nem pelas boas, nem pelas ruins. Então não adianta eu raciocinar assim: nossa, minha mãe é uma santa, eu estou bem. Deus não vai perguntar se a sua mãe, se a sua esposa, se o seu filho são santos. O que você é? Você vai responder pelo que você é. Se você for bom, vai colher o resultado de sua bondade. Se você for mal, vai recolher o resultado. Não importa o que os outros ao seu lado estejam fazendo. Você não responde pelo mal, nem colhe os méritos do bem que os outros fazem. A justiça divina é a cada um segundo as suas obras. Então é um olhar de primeira pessoa, eu comigo mesmo. Não importa que não tenha polícia, que não tenha ninguém olhando, eu comigo mesmo, eu sozinho. Se a gente não tiver pessoas com este senso moral desenvolvido, que é o que Kardec mostra, nunca vamos ter uma sociedade feliz. Nunca teremos uma sociedade feliz se não construirmos um homem moralizado, que tenha consciência de valores e deveres, que não precisa de polícia, de cobrança, de ninguém vigiando. Ele é o próprio vigia dos valores morais. Isso é possível para o Espiritismo? Sim. Isso já existe nos chamados mundos felizes, onde vivem os espíritos bons da escala espírita, aqueles que já conquistaram esse sentimento do bem pleno, que cumpre a obrigação moral sem esforço. É no mundo de prova e expiação, nesses mundos como a Terra, é que estão misturados os dois tipos de pessoas. Pessoas que têm desejo do bem com pessoas que têm desejo do mal. E aí dá esse mundo de guerra, de violência, de desonestidade, de desrespeito. E, portanto, todo mundo é infeliz aqui. Porque, nesse contexto, cada um tenta se defender e a situação se complica. Então, veja que os espíritos são muito sábios. Infelizmente, a gente precisa que o mal chegue ao excesso, para que a gente compreenda a necessidade do bem e das reformas. Mas eu não preciso que os outros compreendam, porque eu não vou responder pelos outros. Eu tenho que compreender o mais rápido possível. Que essa frase não seja verdadeira para mim. Claro que ela é verdadeira em geral para o ser humano habitante da Terra, mas ela não precisa ser verdadeira para mim. Para mim, ela poderia ser falsa. Eu posso não me enquadrar nela. Eu posso ser aquele que, ao identificar o mal, corrige. Não fica esperando o excesso. Eu não tenho que agir como todo mundo, porque eu serei responsabilizado pelo aquilo que eu sou, não pelo que os outros são. E o Espiritismo é a prova definitiva de que a justiça divina não falha. Deus é justo, diz Kardec, sempre. E a justiça divina é por ele praticada. Portanto, nunca deixa de ser praticada, que é Deus quem aplica, diz Kardec, não são os homens.
Então ele não é um velho gagá que vai esquecer. Ele vai aplicar a justiça sempre, ela acontece sempre. E eu vou responder, como diz Caio, por todo o mal que haja praticado. Vou responder necessariamente, nesta existência ou em outras. Neste planeta ou em outros, piores ainda, mas vou responder. Então, a gente não precisa que essa frase seja verdadeira para nós. Não precisa. Vamos trabalhar para que ela seja falsa. Que a gente possa fazer a mudança interior mais rápido. Mesmo que o mundo não faça. Nunca use a desculpa. O mundo lá fora está assim. Todo mundo faz. Todo mundo faz não é regra moral. Não é isso. Quando você está vivendo a moral, vai dizer Santo Agostinho, já que ele é patrono desta casa, na obra, na pergunta admirável 919, de O Livro dos Espíritos, 919, item A. Se Deus lhe chamasse agora, teria vergonha de alguém? É aí que você verifica o quanto você está quites com a sua consciência. Se Deus lhe chamasse agora, você teria vergonha de alguém? É aí que entra a moral. Você está em paz com a sua própria consciência, porque você faz o que é correto. Neste momento, você não tem vergonha de ninguém. Sua vida é aberta. Então, a gente, ao ser espírita, compreende isso e sabe que vai responder por tudo aquilo que é. Então aumenta o nosso grau de responsabilidade, porque a gente sabe. Bom, mas o que acontece? Por que isso, gente? Por que a gente é assim, né? Por que esse mundo é assim, né? Agora vem uma pergunta que vai nos ajudar a entender por que o mundo é desse jeito. Por que o mundo é de tal maneira que é preciso que o mal chegue ao excesso? Por que os maus aparentemente dominam este mundo? Olha essa pergunta. Por que no mundo tão a miúde, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? É o que a gente vê. A influência dos maus sobrepuja a dos bons. Isso é tão frequente no mundo? Se você fizer uma pergunta, faça uma enquete no seu bairro. Você vai descobrir que a maior parte das pessoas são boas. Pode olhar, o seu vizinho é legal, o vizinho do vizinho. A maior parte das pessoas da sua comunidade são boas pessoas. Espera aí, se a maioria é formada de boas pessoas, por que a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Faça uma pergunta. Veja a sociedade, as pessoas acreditam na honestidade, as pessoas querem ser felizes, querem que todo mundo seja melhor, querem uma vida de paz, não querem violência. Olha, consulte para ver, claro que tem a exceção, tem lá alguns maus perversos, mas a maior parte das pessoas são o que se chama boas pessoas. Então por quê? Olha como a pergunta é sábia. Por que a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Embora os bons sejam a maioria. Coisa curiosa, a minoria sobrepuja a maioria. Por quê? Por quê? A resposta, acho que eu vou pular. A resposta é um cascudo na nossa cabeça. É um chute na nossa canela. Vamos ver a resposta? Por fraqueza destes dos bons. Por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. É muito comum. Tem um aluno na sala quebrando as carteiras. Os outros alunos não fazem nada. Aliás, se um aluno vê outro aluno fazendo, não pode dedurar. Por que não? Está destruindo o patrimônio público, não é dele. Ele não tem direito de fazer isso. Um funcionário vê outro funcionário na corrupção.
não faz nada. Por que não? É funcionário público. O cara está depredando, roubando um patrimônio público. É meu dever agir. Os maus são intrigantes, audaciosos, roubam descaradamente, fazem descaradamente, mentem o tempo todo. Os bons, quietinho, não vou me envolver, não vou fazer nada. Olha, os espíritos são duros na resposta. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quantas crianças estão mandando nos pais? Mandando. Fazendo loucuras dentro de casas. E os pais ainda falam, são anjinhos, meus anjinhos, anjinhos. Esquece o que diz o Espiritismo. Cada criança ali tem um espírito imortal. Provavelmente tão imperfeito quanto você. Não tem nada de anjo. Os anjos ou os espíritos superiores raramente encarnam na Terra. E quando encarnam, não são essas crianças rebeldes que fazem essas loucuras todas. Aí estão espíritos imperfeitos como nós, que nós recebemos como filhos para educá-los e não para ser comandados por eles, dominados por eles. Crianças chegam em casa, fazem um barulho. Jovens, adolescentes que entram nas suas casas, não deixam o vizinho dormir, porque ligam um som à altura, e o pai, ai meu filho, é que ele gosta. Meu filho, que ele gosta, prejudicar o vizinho, acordar o vizinho, fazer o barulho que ele quer. Os bons são tímidos. Ah, você discorda com o que ele está fazendo errado, não faz nada. Eu discordo, é um absurdo. Meu filhinho, não faça. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. E a frase ainda nos dá uma esperança. Diz assim, quando estes, quer dizer, os bons, o quiserem, preponderarão. Quando os bons o quiserem, preponderarão. Aqui não, meu filho, aqui não funciona assim, ponto. Você vai respeitar o vizinho, ponto. Quem paga as contas sou eu. Seu aparelho de som vai ser desligado, quem comprou fui eu, você não vai usar. Quando estes o quiserem, preponderarão. Os policiais estavam lá deixando as pessoas saquearem. Tinham que impedir que elas saqueassem. Impedir que elas parassem ali. Não podiam parar na rodovia para atravessar a rua. Tinham que ser presas. E responder para o processo de colocar em risco outras pessoas. Os bons são tímidos. Os maus são intrigantes, audaciosos. Então, são reflexões para todos nós, né? Para que a gente pense o que nós estamos construindo nos dias atuais. Qual é a moral que nós estamos vivendo nos dias atuais? E qual é a nossa disposição de construir uma sociedade futura melhor? Não adianta queixar-se, reclamar, botar a culpa nos outros. O que estamos fazendo como exemplo? O que é cada um de nós no seu dia a dia? O que a gente faz? Porque a gente vai responder pelo que faz. O que os outros fazem, responderão eles. E vão responder mesmo, porque a justiça divina é Deus quem aplica, diz Allan Kardec. E ele não deixa de aplicar. Não é um velho gagá que esquece. Ele não tem essa visão paternalista. Ah, mas é meu filho querido. Vai responder pelo mal praticado. Aliás, nós somos todos filhos de Deus. E você responde pelo mal praticado. Responder pelo mal praticado é justiça. É assim que se educa. É assim que se ensina. O amor vai além da justiça, diz Kardec. Não aquém da justiça. Aquém da justiça
é uma visão equivocada de amor. Isso é pieguismo, isso não é amor verdadeiro, genuíno. O amor vai além. O amor nunca pode ser injusto. Ele pode ir além da justiça, mas não ir aquém da justiça. Não se pode amar sendo injusto. Você fez, vai ter que refazer, vai ter que reconstruir, vai ter que corrigir o que foi feito. Então é um processo em que a gente vai demorando a mudança, porque a gente é tímido. E veja que são os bons, aqui não são os espíritos bons da escala espírita. Eu sempre explico a diferença entre as pessoas boas. Todos vocês aqui são bons. Se não fosse, não estariam aqui perdendo tempo de me ouvir falar sobre ética e moral. Estariam fazendo outra coisa. Vocês todos presentes aqui são boas pessoas. Somos todos bons aqui. Pessoas boas. Há uma diferença entre sermos pessoas boas e sermos espíritos bons da escala espírita. Essa é uma diferença muito grande. O espírito bom da escala espírita, eu sempre brinco quando falo, nunca sente ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. Alguém aqui se apresenta? Nunca, em nenhuma hipótese, sente ciúme, tristeza, inveja, raiva, ódio. Alguém aqui se apresenta? Nunca. Nós não somos espíritos imperfeitos. Ora ficamos com raiva, ora ficamos tristes, ora ficamos magoados. Somos espíritos imperfeitos. Mas podemos ser boas pessoas. Como somos, estamos aqui, queremos o bem, queremos uma sociedade melhor, queremos que todo mundo se respeite. Somos os bons nesse sentido do texto. Os espíritos bons nunca são tímidos. As pessoas boas são tímidas. Os espíritos bons da escala espírita nunca são tímidos. Porque nenhuma virtude é tímida. Por isso a palavra virtus vem de força. O homem virtuoso é sempre forte, corajoso. Toda virtude tem coragem. Não há virtude sem coragem. Ele age no que deve se fazer, no que é certo fazer. Quem é tímido somos nós, os espíritos imperfeitos, que somos boas pessoas, mas ainda vamos, por nossa fraqueza, deixando os maus dominarem. O dia que a gente resolver assumir a posição, a gente muda, a gente transforma. E assumir a posição não significa agir com maldade, com violência, nada disso. É agir dentro do que é certo. E nós temos recursos e aparatos para isso. Temos mecanismos legais e corretos que ajudam o indivíduo a fazer com que aquilo que é certo se impere. Para isso existe o Estado, com toda a sua estrutura, para que você possa usar. Então, há sempre um caminho que a gente encontra para fazer com que os bons possam serem dominantes. Enquanto isso, a gente tem a explicação de por que no mundo os maus imperam. Porque a gente é fraco, a gente é tímido. E de fato está faltando vontade. Por isso a frase, quando estes o quiserem, querer. Vontade. Vontade é ação, realização. Eu tenho alguns DVDs em que eu explico a diferença entre desejo e vontade. Isso é algo muito importante. Embora você use o verbo querer para os dois. Querer, tanto é desejo, querer, quanto tanto é vontade. A diferença é que a vontade é o desejo em ação, aquele que se realiza. O desejo é futuro, é projeto. Por exemplo, certamente vocês desejam mais tarde fazer um lanche antes de dormir. Isso é desejo. Se você quer lanchar, você estaria lanchando agora. Por exemplo, eu quero beber água. Se fosse desejo, era só projeto, intenção. Vontade é o desejo que acontece no momento que acontece. Vontade é sempre no presente, é sempre no agora. Por isso que muitas vezes a gente não consegue realizar certos desejos, né? O fulano quer fazer dieta, ele deseja fazer dieta, por isso que ele sempre prorroga para a próxima segunda-feira. É desejo, o dia que for vontade ele faz. Ah, eu desejo tanto. É por isso que ele continua fazendo. A dificuldade que tem o indivíduo que tem um vício qualquer, moral ou físico. Um vício físico, o fumante. Ah, eu desejo parar de fumar. Eu brinco, é por isso que você não para. O dia que você tiver vontade, você para.
Desejo é projeto, é futuro. Pode ou não acontecer. Vontade é agora. Se você quer parar como vontade, você para. Se é só desejo, vai ficando para depois. Muitas coisas a gente deseja. Falta vontade. Não é desejo que nos falta. Por isso essa frase é muito forte. Quanto esses os quiserem. Querer como desejo, todos nós queremos. Se eu perguntasse a você aqui, vocês desejam o bem? Desejam uma sociedade melhor? Todo mundo deseja. Aí, o que está acontecendo? Por que ela não acontece? Porque é só desejo, não é vontade. E eu faço um DVD para mostrar a diferença e como Kardec foi preciso ao utilizar a vontade quando é vontade e a utilizar o desejo quando é desejo, para que a gente entenda a profundidade do pensamento dos Espíritos. É por isso que eu entro nessa pergunta aí, para entender esse desejo, essa vontade que a gente precisa ter para fazer a mudança. E agora? Bom, eu já entendi que eu preciso, que a sociedade precisa do excesso do mal para compreender a necessidade. Entendi até porque a gente precisa desse excesso, porque o bom é tímido. Está faltando ao bom vontade. Agora vamos entender, mas é isso mesmo? E agora, como é que eu faço? Aí vem essa outra pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa pergunta é muito forte. Porque se eu identifiquei que eu sou um bom tímido, eu digo, mas é pela minha fraqueza. Mas é que tem coisa que eu não tenho força. É a minha fraqueza, eu não consigo vencer isso. Por isso essa pergunta é importante. Poderia sempre, não é poderia de vez em quando, hein? Poderia sempre, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ah, não, isso eu não consigo. Eu sou maledicente. Não dá para segurar a língua, né? Aliás, e hoje a internet criou um problemão para a gente, né? Porque para ser maledicente, na minha época de adolescente, dava um pouco mais de trabalho. A gente tinha que sair, botar a roupa e ir para a praça, né? Caminhar pela praça para encontrar alguém para contar o problema do outro, né? Viu fulano o que aconteceu? A gente tinha que ir para a praça ou ir para a vizinha, não é assim? Dava um certo trabalho, mudar a roupa, ir para a praça, procurar a vizinha. Hoje, deitado na cama no escuro, pela tal internet, no Zap, no Facebook, a gente destila veneno sem fazer esforço, de luz apagada, ainda no escuro ali, ó, sem fazer muito movimento, é só o dedinho, não precisa nem fazer muito esforço, nem levantar, deitado na cama, no travesseiro, vai no Zap. Você sabia, fulana? Então, para vencer a maledicência, uma má inclinação, uma vontade de falar mal dos outros, será? Não, é minha fraqueza, eu não tenho, não consigo. Não, será? Será que tem defeitos que a gente não consegue vencer? Por isso essa pergunta é importante. Poderia sempre o homem, sempre, vencer as suas más inclinações? É melhor não dar resposta. Querem a resposta? Vamos pular essa? Pula não? Não pula. Tá bom, vocês pediram, viu, presidente? Depois não vão reclamar que... Né? Eles é que pediram. Sim. Sim. E a pergunta foi sempre, não foi de vez em quando, foi sim. E por vezes, fazendo esforços bem pequenos. Aí vem a frase lapidar. O que lhe falta é a vontade, não é desejo. Desejo de vencer todo mundo tem. Se eu perguntar para qualquer pessoa, você tem desejo de vencer todos os seus defeitos? Eu desejo. Ah, tá bom, não é problema, todo mundo deseja. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Falta vontade, não é desejo. Ah, eu desejo estudar, por isso que não estuda, né? Eu desejo aprender, por isso que não aprende, né? Eu desejo ler, eu desejo estudar as obras de Kardec, é por isso que não estuda, né? Está faltando, não é desejo, é vontade. Lembrando, a vontade é desejo em ação. É o desejo que acontece. A vontade é sempre no presente. Eu quero ler, vou ler agora. Então, marquei a tal hora, vou sentar para ler. Vontade, sento e leio.
Sento e estudo, sento e faço. Para as coisas materiais a gente costuma ter vontade muito mais rápido, né? Mas para as coisas da alma a gente só vai tendo desejo, vai adiando. Desejo é voltado ao futuro, sempre para amanhã. E vai passando o dia, amanhã. Aí depois que morrer, chega do lado de lá, do mesmo jeito que encarnou, né? Encarnou de um jeito, desencarnou do mesmo jeito. Aí vem a frustração, o sofrimento, o arrependimento, a limitação. Preciso reencarnar de novo para recomeçar. Precisa, mas tá difícil, porque tem mais desencarnado que encarnado. Você achou a chance, agora vai esperar. E em geral, as dificuldades da volta são piores, porque o contexto é outro. A gente desaproveita. Imagina um aluno que perde a escola. Um aluno que perde a escola por negligência, vai ter que refazer tudo. É um processo mais doloroso, mais difícil. E se fez mal, pior ainda, porque ainda vai ter que reparar o mal, responder por esse mal. Então veja a sabedoria. O que falta é vontade. A gente precisa fazer. Lembra sempre, desejo é vontade em ato. Perdão, vontade é desejo em ato, é desejo em ação. Desejo, projeto, pode não acontecer, é projeto. Então tenham mais vontade. Quero aprender, aprende. Quero estudar, estude. Quero ler, leia. Quero deixar uma maledicência, deixe. Não deixa para amanhã, hoje eu tenho uma fofoca muito boa para contar. Não vou perder essa. E a gente vai protelando a transformação interior, adiando a felicidade, porque enquanto a gente não conquista esse estado de equilíbrio moral, não seremos felizes. Vamos habitar mundos como estes, provas e expiações, em que corpos adoecem, estragam e apodrecem, todos nós. Se vocês estão felizes, acham que essa vida na Terra é maravilhosa, vocês não conhecem o que é a vida no mundo feliz. Como descreve Santo Agostinho, patrono desta casa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Se você lê o que é um mundo feliz, não pode ficar com inveja, porque se ficar com inveja, você não vai para lá. Onde os corpos não têm essas fragilidades, onde você não convive com invejosos, ciumentos, agressivos, violentos. Queria ir para um mundo desse. Primeiro você tem que ser um igual, porque se você fosse desse jeito para o mundo daquele, você perturbaria aquele mundo. Imagina, você chega no mundo feliz e já começa a olhar para os outros, mas fulano está melhor que o meu. Já complicou, já começou a inveja, o ciúme, a intriga. Volta, vai lá para o mundinho de provas e expiações, porque invejoso, ciumento, intrigante, raivoso, tem que viver no meio de invejoso, ciumento, intrigante e raivoso. Os nossos sentimentos perturbados nos atraem, nos fazem que a gente viva em mundos onde esses sentimentos são dominantes. É a lógica divina perfeita. Porcos vivem entre porcos. Desculpe a metáfora. Então nós viveremos num mundo em que os nossos sentimentos correspondem aos sentimentos desse mundo. Se a gente é ciumento, agressivo, violento, invejoso, raivoso e tem todas essas emoções ruins, nós vamos viver nesses mundos, com todos os conflitos, e esses mundos nunca dão felicidade. Eles sempre têm momentos alegres, mas nunca felicidade. Porque ela é sempre perturbada, como vai dizer Santo Agostinho, pelas doenças, pelos conflitos, pelas guerras, pelas injunções sociais. Você nunca tem situação de equilíbrio e de paz perpétua. Sempre flutuações de tristeza, de conflitos, de guerra, porque você está no meio de pessoas ciumentas, agressivas, violentas, e etc, etc. Se a gente quer mudar de situação, temos que mudar a nossa situação interior. Não venha com essa história, mas o mundo vai virar de regeneração. É um papo que a gente escuta nos dias de hoje. Mas o planeta vai virar de regeneração, está virando de regeneração. E daí? Se o planeta de fato estiver, que a gente não sabe, e pelo que a gente vê no mundo a gente até desconfia, e eu não tiver mudado,
Eu não pertenço a esse planeta, eu pertenço a um outro mundo de provas e expiações e eu vou para ele. Não é assim que as coisas funcionam. A mudança não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Vocês devem lembrar a frase que a gente encerrou aqui, a Kardecpédia. Não sei quem prestou atenção na frase de Kardec. Antes de formar a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa. Como se forma um obreiro antes de lhe confiar um trabalho. É a utopia de achar que o mundo muda, eu fico esperando ele mudar para depois eu me encaixar nele. Isso chama-se utopia. O universo não funciona assim. Deus não é paternalista, Deus é justo. A cada um segundo as suas obras. Se o mundo mudar e você não fica nele. Ponto. Não espere o milagre de fora para dentro. O esforço é de dentro para fora. A mudança é sua. Quão poucos dentre vós fazem esforço. Ou a gente faz o esforço da mudança, ou ela não vai acontecer. O progresso é conquista, não é graça. A virtude é conquista, não é graça. A felicidade é conquista, não é graça. O Espiritismo não é como a doutrina protestante que prega a doutrina da graça. Deus resolve assim, gratuitamente, distribuir a felicidade para quem merece ou não merece. Não, a felicidade é conquista, a virtude é conquista. O prêmio é conquista. O Espiritismo é lei do mérito, do merecimento. A lei, a cada um segundo as suas obras, é a expressão da lei do mérito. Meritocracia. Ou você merece ou não leva. Não tem concessão gratuita, não seria justo. Ou você merece ou não leva. Ou você faz o que lhe compete fazer ou não leva. Ponto. Ah, mas não tem mais. E quando Kardec pergunta, os espíritos costumam responder para ele: Deus não consultou você para fazer as leis. Não venha você querer mudar as leis dele. Ele não te consultou para fazer as leis. Graças a Deus, né? Se consultasse, até hoje as leis não estariam prontas, né? Porque cada um acha uma coisa, né? É assim. Lei do merecimento. A cada um segundo as suas obras. Ponto. Quer você goste, quer você não goste. Esforço que cada um tem que fazer. E para a gente encerrar, porque você podia, mas está muito duro isso aí, né? Será que... Vem cá, gente. Será que não tem alguma coisa que de fato eu não consiga fazer por meio dos meus esforços? Será que os espíritos não estão exagerando muito? Será que não tem realmente coisas tão irresistíveis que o homem não consegue vencer sozinho? Por isso que Kardec vai perguntar a pergunta seguinte: não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superá-las? Olha que pergunta genial. Tá bom, você disse que a gente pode vencer sempre as básicas inclinações, mas será que não tem uma paixão que é tão irresistível que a vontade não consegue vencer? Será? Será que o meu ciúme é algo muito forte, eu não consigo vencer? A minha inveja é muito forte, eu não consigo vencer? A minha preguiça é muito forte, eu não consigo vencer? A minha raiva é muito forte, eu não consigo vencer? A minha intolerância é muito forte. Será que não tem algo tão forte que eu não consiga vencer pela minha vontade? Veja, não é pelo desejo, é pela vontade. Quer dizer, que a vontade não consegue vencer. Aliás, é que muitos materialistas adoram, né? É culpa, a gente adora uma pergunta desse jeito, porque se a resposta for sim, tá vendo? Não é culpa minha. A gente adora botar culpa nos outros. É uma coisa melhor do mundo é achar um culpado, né? É meu corpo, é minha biologia, é minha genética. Como é bom isso, né? Você vai no médico, não, esse problema aí, não, você não tem culpa, isso aí é o seu gene. Que coisa boa, meu gene não fui eu que fiz, né? Eu recebi, né? Fui eu que construí. Isso aí tem a ver com a sua alimentação. Opa, meus pais que me deram isso, veio lá da minha alimentação. Isso aí tem a ver... é tão bom a gente se isentar de culpa, né? Por isso essa pergunta é muito importante. Kardec quer saber mesmo, mas tem mesmo, não tem mesmo nenhuma paixão que a vontade seja impotente de superar. Vamos parar aqui, gente? Vamos parar? Leia a resposta. Vocês estão com toda essa coragem? Eu já estou querendo parar. Para não? Vocês estão com vontade de ver ou com desejo de ver?
Então, vocês pediram, não reclamem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade está somente nos lábios. Não é vontade, é desejo. Se está nos lábios, o quero não é vontade, é desejo. Elas querem e têm muito prazer que isso não ocorra. Olha que frase genial. São espíritos muito evoluídos que sabem escrever com profundidade. Ele diz assim, eu quero tanto isso, mas quando não acontece, ele fica feliz. No fundo, o querer dele era de boca para fora. Ele adorou que não, graças a Deus, ele diz lá por dentro dele, que não aconteceu isso. Ele não queria. A vontade era só boca para fora. E quando não acontece, ele, que beleza, não aconteceu. E olha, quando se crer que não se pode vencer as paixões, é que o espírito nelas se compraz em decorrência de sua inferioridade. Isso é uma verdade que, em geral, os psicólogos materialistas vão discordar, todos. Quando o indivíduo acredita que não pode vencer, eu não posso, ele acredita nisso, é porque ele tem prazer nessa inferioridade que ele tem. Ele se compraz, ele tem prazer. E ele não quer esconder. Ou seja, ele não quer escapar daquilo que ele está gostando de sua deformidade. É por isso que eu não vou entrar aqui, que não vai dar tempo, mas um pouco mais adiante, na pergunta 1009, está gravando aí, quem quiser anota, dessa mesma obra, mais adiante, nós estamos aqui em 900 e pouco, 911, 912, o apóstolo Paulo vai dizer que é preciso se desgostar da deformidade. Desgostar. E é preciso perder o gosto. Enquanto eu gosto de ser o que eu sou, é difícil mudar, né? Está gostoso, né? Para mudar eu tenho que desgostar. Tem que parar de gostar. Então ele diz, quando se crê que não se pode vencer, é que o espírito nela se compraz em decorrência de sua inferioridade. Ele tem prazer naquilo, ele diz, eu não posso vencer. Não. Ficar sem ficar com raiva quando alguém faz aquilo, não tem jeito, eu fico com raiva mesmo. Eu sou assim. E a gente costuma dizer como a música popular, né? A música popular que diz, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça outro, se achar que eu sou ruim. Lembra? É um absurdo o que essa música está propondo do ponto de vista espírita. Você tinha que dizer assim, eu sou eu, mas posso ser melhor. E não foi meu pai que me fez assim, fui eu que me construí assim em muitas existências anteriores. E posso ser melhor, e vou ser melhor com o meu esforço, com a minha vontade. Mas claro que a música reflete um pensamento materialista, de que eu sou fruto de um corpo, de que eu sou um corpo, que tudo isso que eu tenho é função do meu corpo, que foi geneticamente construído. Ótima tese materialista, é o conforto, porque ela tira a minha consciência de culpa, de responsabilidade. É o meu corpo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Enquanto o espírito deve dizer, eu nasci assim, mas vou morrer melhor, porque esse é o meu dever. Nascer assim, fruto daquilo que eu construí de mim. Mas eu posso ser melhor amanhã. Eu posso construir em mim um homem melhor. Isso depende da minha vontade. Então você não vai sentir prazer em ser ciumento, orgulhoso, vaidoso, arrogante, raivoso. Se você sente prazer com isso, combata. Porque eu não posso sentir prazer com esses vícios morais. Porque se eu sentir prazer, eu não os modificarei. Eu adoro uma violência, eu adoro agredir, eu sinto prazer em ser ciumento, raivoso, vaidoso, agressivo, triste. Tem gente que sente prazer em ser triste. Por isso que não larga a tristeza. E o prazer da tristeza é tão curioso que tem gente que sofreu alguma decepção amorosa, para citar um exemplo clássico, né? Perdeu o namorado, o marido, alguma decepção amorosa, o que ela faz? Ela procura outros que vivem a mesma decepção. E ela gosta de contar e repete aquilo 500 vezes. E outros vêm contando. E ela pega esses filmes que narram a mesma situação. Ela vai deixando a tristeza, se alimentando na tristeza. Enquanto, quando a gente faz os nossos seminários sobre as paixões da alma, a gente explica
Como Kardec explica aqui no Livro dos Espíritos, ao tratar das paixões, a gente tem vários DVDs que a gente explica essas virtudes, discutimos as virtudes em Kardec, a gente mostra algo simples. Você só combate uma paixão com a que lhe é oposta. Se você está triste, busque a alegria. Aí a pessoa assiste os filmes mais tristes, quer encontrar com as pessoas que viram a mesma situação, e você vê uma tragédia criando outra tragédia, e todo mundo fica se alimentando naquilo. Ele está sentindo um prazer na tristeza, então ele não quer abandonar. Isso vale para o ciúme, isso vale para a inveja. É tão bom quando a gente tem ciúme, encontra com outra pessoa ciumenta, e a gente conta, um fica alimentando o outro. A gente está tendo um certo prazer naquela deformidade, e é preciso combatê-las. Aquele que procura reprimi-las, compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Olha a diferença. É o que permite o espiritismo. Na hora que o espiritismo mostra assim, eu sou um espírito imortal, eu não sou esse corpo. Não sou esse corpo que vai apodrecer e morrer, sem exceção. Eu sou um espírito imortal. Não estou aqui numa colônia de férias. Aliás, nem quero continuar aqui, vai dizer o Espírito. Continuar no mundo de provas e expiações, diz Kardec, voltar ao mundo de provas e expiações, só se for em missão. Kardec, não há nenhum mérito, diz Kardec, em voltar ao mundo de provas e expiações, a não ser em missão. E a gente quer voltar aqui, adora esse mundinho de provas e expiações. Não é essa a proposta espírita. Eu tenho que gostar do processo evolutivo. Eu tenho que desejar mais, eu quero sair daqui. Eu quero vencer as minhas paixões, enfrentar os meus sentimentos ruins. Com esse. Aquele que procura reprimir, compreende sua natureza espiritual. Eu não sou esse corpo, eu sou uma alma imortal, criada para ser muito mais feliz, para percorrer esse universo, para cultivar as melhores emoções em toda a parte do universo, não ficar agarrado num corpo que limita as minhas percepções, que dificulta o meu movimento, que adoece, que estraga. Deus é muito sábio, não nos fez para esse corpo. Então, quando a gente compreende a nossa natureza espiritual, vencer as paixões é para ele um triunfo do espírito. Eu vou vencer essa porcaria dessa matéria. Está pensando o quê? Ciúme, inveja, medo, raiva, ódio, isso é fruto da influência da matéria, porque vem do instinto de conservação. Eu valorizei tanto o corpo, que eu quero proteger o corpo a todo custo. Todas essas paixões decorrem dessa influência da matéria. A gente acha que é esse corpo, a gente acha que a vida material é que é a definitiva. Aí, é claro, a gente defende essa vida com todas as custas. A gente enfrenta, a gente faz o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja, porque a gente quer preservar isso. É natural, é o instinto de conservação que domina, é a matéria dominando o espírito. A gente tem que dizer, eu sou espírito imortal. Eu brinco sempre nas minhas palestras, nós somos super-homens sem criptonita. Dá para imaginar o que é o super-homem sem a criptonita? Gente, sabe, para pensar, você é um espírito imortal. Nada lhe destrói. Você não é esse corpo. Nada corrói a alma. Você tem um universo pela frente. Não é esse planeta o seu objetivo, é o universo inteiro. Olhe para você de outro jeito, tenha autoestima, você não é esse corpo. Você é uma alma imortal, criada para crescer, para aprender, para cultivar as melhores emoções, para percorrer esse universo infinito, para conviver com almas cada vez mais evoluídas. Não tenha a visão presa à terra, de que aqui é o seu objeto. Santo Agostinho vai dizer, na pergunta 919, né? Tem muita gente que acha que a vida vai ser lá na velhice, que você vai se aposentar, viver numa casinha de praia. E ele fala, uma felicidade sempre interrompida pelas doenças, pela catástrofe. Deus não nos fez para isso. E ele vai dizer, por isso é que editamos o livro dos Espíritos, diz ele, ao concluir a pergunta 919. Para dizer para vocês, vocês são espíritos imortais, gente. Pensem para frente. Pensem mais adiante. Você não é este corpo, você é muito mais. Deus é sábio. Esse universo é extraordinário. Então a gente tem força, né? Para enfrentar tudo, para encarar tudo, para não reclamar,
para ir para frente com dignidade, agradecendo a Deus as lutas e os conflitos que nos colocam, porque as lutas e conflitos fazem parte do crescimento da alma. É a espada, a lâmina de aço que você bota no fogo e aplica o martelo para transformá-la numa lâmina poderosa. É no embate da vida, na luta, nas dificuldades que a gente cresce, que a gente aprende a dominar o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, a tristeza, e a gente cresce como espírito. É nesse embate da vida que a gente cresce. Mas para isso eu tenho que compreender a minha natureza espiritual. Enquanto eu duvido, sei lá, né? Vai que eu sou só esse corpinho, né? Enquanto eu duvido, eu sou o morno, né? Eu preciso ter a certeza para ser quente, enfim, seja o seu falar sim, sim, não. Não. Você tem que, ou Deus existe ou não existe, não tem meio termo. Ou você é materialista, ou você é espírita. E se é espírita, leve a sério. Eu costumo dizer, uma ciência como o espiritismo para pegar ou largar. Não tem tocar. Pegar ou largar. Pegue firme. Acredite nas suas verdades, nos seus postulados e aviva. Se você toca só, você fica sempre na dor, será que eu vou largar isso? Não sei não, hein? É a dúvida que atrapalha o progresso da alma. Tenha certeza, ao estudar a lucidez do pensamento de Kardec e dos Espíritos, veja que texto lindo, extraordinário, que beleza, que profundidade. Pegue, viva, pense todo dia quando acorda, eu sou um espírito imortal. Criado para um universo extraordinário, nada destrói a alma. Uma doença, uma dificuldade, pode no máximo estragar essa roupa. Mas eu vou aprender com essa doença, com essa dificuldade, a ser melhor, a cultivar as melhores emoções, a aprender tudo que eu puder aprender, a ser um sujeito que não tem vergonha de nada, que é um livro aberto, que se abre para a vida, que não tem vergonha de encontrar com ninguém, porque vive de forma justa, busca os valores, e você se cresce, você se engrandece, e você percebe o que é ser verdadeiramente um espírito imortal. E você passa a ter uma vida muito mais feliz, porque nada que aconteça na terra lhe abale. Você é um super-homem sem criptonita, não tem medo de nada. E enfrenta tudo com alegria e agradece tudo. René Descartes, na sua obra Paixões da Alma, ele que provavelmente for a reencarnação de Santo Agostinho, há muita probabilidade que tenha sido, ele vai dizer o seguinte: naquilo que dependa de você, seja o melhor, seja virtuoso, busque a virtude. Dependeu de você, haja com virtude, procure ser o melhor, mas naquilo que não dependa de você, os conflitos da vida, as doenças que não dependeram de você, os problemas sociais, diz ele, aquilo que não dependa de você, confie, alegre-se, rejubile-se. Deus sabe o que faz. Deus é justo. Então, naquilo que não dependa de cada um de nós, sejamos alegres e deixamos, Deus, Senhor, seja feita a sua vontade. Naquilo que dependa de você, seja o melhor, seja virtuoso. É por isso que eu sempre digo, é preciso compreender o pensamento de Allan Kardec, acima de tudo, para viver o pensamento de Allan Kardec. Muito obrigado, que a gente tenha uma boa noite, que Deus nos abençoe.